tivemos o Vitória contratando um jogador de Copa do Mundo, né? O zagueiro, o Zapata, o colombiano, 37 anos, experiente, estava no Atlético Nacional, né? Passou boa parte. Milan, pô. Exatamente. Milan, Villarreal, isso não é Atlético Paranaense, não, tá? Essa camisa que parece aí, isso não é Atlético Paranaense, não. Isso é ele realmente tá vestindo a camisa do Milan aí. E aí, o nome de impacto aí para essa Série A do Leão? É um nome de impacto, né? É um jogador que, enfim, a caixinha totalmente sobra currículo para esse homem aí, né? Porque tem muita experiência. A questão, muitas vezes, quando você contrata um jogador com esse tipo de perfil, muitas vezes é aguentar uma maratona de jogos, como é o caso da temporada brasileira, né? Porque muitos jogadores que vêm para cá sabem o que é jogar numa Europa, onde tem uma logística muito mais fácil, acessível, diferente do Brasil. Apesar de Salvador ser uma cidade não tão, por exemplo, se ele jogasse aqui em Fortaleza, ia ser mais puxado. Mas para o Salvador ali ser um pouco mais próximo ali da região sudeste, onde se concentram a maioria dos clubes, né, isso pode facilitar um pouco mais. Mas a gente sabe que a Série A do 2024 vai ter viagem para Criciúma, vai ter viagem para Caxias, vai ter viagens complicadas. Mas é um jogador que tem essa experiência. A minha dúvida sempre assim, de jogadores com esse perfil é muito mais numa questão mesmo de adaptação ao formato do futebol. Mas por ele ser um jogador da América do Sul, então certamente ele entende esse contexto, né? É bom lembrar que o Vitória só vai disputar a Copa do Brasil já largando da terceira fase e vai ter, né, além do Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, a Série A com o que se preocupar. Então, em termos de opção, acho que uma opção interessante. Eu confesso que não tenho visto os últimos jogos do Zapata, mas era assim um dos principais nomes assim do futebol sul-americano jogando na Europa, né? Teve bons momentos, se destacando muito bem lá no futebol europeu. Acho que pode ser um bom reforço, mas precisa dar aquela equilibrada com juventude, né? Com a juventude de um zagueiro mais rápido para você ter a compensação de ter qualidade juntamente com velocidade. O Zapata disputou 49 jogos esse ano pelo Atlético Nacional, então pelo menos não se machucou, né? É um jogador que tem boa minutagem, então acho que isso já é um bom indicativo. Tem zagueiros assim lendários que jogaram até 40 anos e mantendo um bom nível, né? Não tanto com velocidade, né? Com a experiência, né? Que às vezes conhece o caminho, mas vamos ver se Zapata se encaixa nesse contexto, né? É um zagueiro que nome e prestígio não falta para ele. E para mim, um nome bem interessante. Um bom movimento de mercado do Vitória. Outros nomes que interessam ao rubro-negro é o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, o Neneca, né? Conhecido como Neneca, e o volante William Oliveira, ex-Goiás. Animam esses nomes aí? Eu não me curiosamente, essa coisa... Eu acho que fazia muito tempo, né, Cássio, que a gente não via um mercado tão aquecido de goleiros no Brasil, né? Assim, vários clubes estão interessados em goleiro, né? O Vitória, o Sport, o Fortaleza. É muita decepção, pô. Exatamente. Mas tem que trocar mesmo. Mas é algo. Essa aposta é válida, tá? Eu acho que o Hugo não foi bem no Flamengo, mas ele não foi bem no Flamengo num nível de pressão muito, muito grande que estava no Flamengo. Assim, muito, muito grande no momento que ele estava jogando. Não é um goleiro excepcional, mas ele é um goleiro que eu acho que pode render na Série A dentro de um patamar que talvez seja o patamar do Vitória nesse momento. Então, eu acho que esse interesse, esse posto de interesse do Vitória é no nome que pode se ajudar. É só tratar, ele não foi bem no Flamengo, meu irmão, onde todo mundo ia bem e só um cara destoava. Assim, e na hora que ele falhava, o nível de trabalho só que estava atrapalhando a condução de um time onde quase tudo dava certo. Então, uma outra situação, um pouquinho menos de pressão, óbvio que existe pressão trabalhando no Vitória, mas não da forma como ele passou no Flamengo, talvez seja interessante. Eu também vejo dessa maneira, como o Cássio mencionou. Eu vejo que o Hugo é um garoto ainda que mostrou fragilidades, e é natural que acontece assim com alguns goleiros mais jovens. É muito difícil imaginar um goleiro jovem, e eu vou pegar o caso do Cacilhas, né? O cara muito jovem, já no gol do Real Madrid, e o cara de cara já era absurdo, assim, desde muito jovem, assim.
É um raro caso do futebol brasileiro que um goleiro muito jovem já consegue se estabelecer como titular do principal clube da história do futebol, né? Que no caso era o Real Madrid. Então, nesse caso aí, pode ser uma boa oportunidade para ele. Teve momentos de muita insegurança no Flamengo, mas quem sabe aí com uma sequência, né? E aí eu vou pegar um outro caso também que passou pelo Flamengo, que é o caso do Muralha, né? O Muralha virou piada nacional, né? Naquele período de Flamengo. E ele fez uma boa Série B recentemente, né? Ele fez uma Série B muito boa, assim. Nada excepcional, porque também não é um goleiro excepcional. Então pode ser que essa mudança aí para o Vitória, né? Vamos ver se vai se confirmar a contratação. Mas é enfim, um nome interessante, né? Eu tenho receios porque quando a gente lembra do momento pior do Hugo, você vê que talvez não possa ser uma boa aquisição de mercado. Mas como disse Cássio, o Hugo que está no... O Hugo está no Chaves de Portugal. Aparentemente ele perdeu a posição de titular, porque ele estava como titular até o início, até o mês passado, e depois ele foi para o banco nos últimos jogos. Enfim, não sei se... Mas ele está como reserva não utilizado nas últimas 3 partidas do Chaves. Mas, enfim, é uma aposta, né? Talvez, não sei se é para brigar, assim, para brigar pela titularidade, certamente, mas não chega como titular absoluto, né? Chega na minha avaliação, não. Mas pode ser que vai retornando ao futebol brasileiro, se sinta mais à vontade, né? Enfim. Tem potencial, né? Isso ele já demonstrou, mas realmente parece que meio que se perdeu também, até extracampo, assim, né? É porque tem tudo a questão de custo. Se fosse assim, Hugo, dá um exemplo, Hugo ou Maílson. O Vitória, eu acho que deveria ir Maílson. Maílson do esporte foi Vitória. Mas quanto está custando Maílson? Porque eu não acho que Maílson não entrou, que ninguém... Estou dando um exemplo só, tá? Um exemplo que aqui, estou dando um exemplo de um goleiro que está fora e que passou aqui na região e que teve sucesso. Foi o melhor jogador da Copa do Nordeste de 2022, ou seja, um jogador que teve algum rendimento. Eu não acredito que lá no Barradão que ninguém lembrou da existência dele. Eu acho que simplesmente a galera disse, podia ser Maílson, passou no esporte e tal. Qual o preço? O preço está aqui. Aí o cara dá uma recuada. Eu não acho que, por exemplo, se Maílson e Hugo tivessem custassem a mesma coisa, aí eu acharia a escolha por Hugo pior. Tá entendendo? Se fosse assim, custa a mesma coisa. Hugo ou Maílson? Eu quero Hugo. Acho que a escolha errada. Maílson é muito mais estabelecido hoje. Mas deve ser um goleiro mais caro. Por isso estou falando, dessa troca de goleiros, tudo. É achar, prospectar, mas também o valor. É uma posição que, geralmente, quando o cara contrata, a tendência é você buscar um jogador que passe alguns anos. Geralmente é um jogador de mais estabilidade na posição. Não é tão simples.